Coragem, pessoal! Isso mesmo, esse é o tema de junho. Olha lá o nosso tema. Fique firme, não enfrente seu medo sozinho. Esse mês nós estamos falando todo mês sobre coragem. Falando em coragem, você tem medo do quê? Do que você tem medo? Eu tenho alguns medos, não sei vocês. Mas eu conheço algumas crianças que têm medo de tomar vacina, fazer exame de sangue, ir ao médico, medo de enfrentar uma prova difícil. Qual é o seu medo? Na Bíblia, nós temos muitas histórias em que os personagens têm medo, mas eles enfrentam. E na história de hoje, está lá em 1 Daniel, no primeiro capítulo de Daniel, começa essa história. E aqui fala, infelizmente, que o povo de Israel tinha desagradado muito a Deus. E com isso, houve uma consequência muito triste. Deus permitiu que outra nação invadisse Israel. Sim, invadiram a terra deles, destruíram tudo e levaram muitas pessoas lá para a Babilônia. E Daniel, que é o personagem da história de hoje, também foi levado para lá. E ele teve que enfrentar muitas coisas difíceis lá. Assim que ele chegou no palácio do rei, o rei mandou alguns jovens serem treinados para trabalhar no palácio. E Daniel também fazia parte desse treinamento, né? E o chefe lá, que ia cuidar dos jovens, tinha que alimentar esses jovens. E aí foi a primeira coisa que Daniel teve que fazer, teve que enfrentar o seu medo, de falar com coragem que ele não ia comer daquela comida que eles estavam oferecendo. E eram comidas assim deliciosas, né? Era um banquete que eles ofereciam. Mas Daniel sabia que aquela comida não fazia bem para a sua saúde, porque ele estava acostumado a comer salada, verdura, legumes, frutas. É como se hoje tivesse uma mesa cheia de brigadeiro, passatempo, fandangos, sabe? E ele queria muito cuidar da saúde, então ele falou, não, eu não quero comer isso. E aquele chefe ficou com medo, falou assim, olha, Daniel, se eu deixar você comer só essas coisas, o dia de eu apresentar você para o rei, você vai chegar fraquinho lá, vai chegar magrinho, vai chegar pálido, com o olho de doente. E Daniel, muito sábio, falou assim, olha, vamos fazer uma experiência? Durante 10 dias você deixa eu comer essa comida que eu estou acostumada a comer. Se 10 dias eu tiver magrinho, se eu tiver mais com cara de doente, aí eu começo a comer a comida que vocês dão. E daí fez isso. Todo mundo comia o que eles mandavam lá, mas Daniel e uns amigos dele sempre comendo aquelas coisas mais saudáveis. No final de 10 dias, foram olhar. Daniel não só estava muito mais saudável, com a pele bonita, com os olhos brilhantes, até mais forte do que os outros. Então, aquele chefe deixou Daniel continuar com a sua alimentação. Esse foi o primeiro medo que Daniel enfrentou, porque ele não estava sozinho. Vocês lembram disso? A Bíblia sempre fala que a gente não está sozinho. Aliás, vocês lembram do versículo que nós estamos decorando esse mês? O versículo fala assim, seja forte e corajoso, não desanime, nem tenha medo, porque o Senhor, o seu Deus, está com você. Esse é o versículo do mês, que está lá em Josué, capítulo 1, versículo 9. E essa tem sido o tema assim, de Daniel, porque ele sempre tem que enfrentar com coragem tudo que aparece para ele. E Daniel já sempre se destacando lá no reino, pela sua aparência, pela sua sabedoria, inteligência. E com isso, Daniel sempre era um dos escolhidos para liderar lá nas funções que tinha. Até que chegou um dia, um novo rei lá. Antes era o rei Nabucodonosor. E agora o rei se chamava Dario. Então a gente sai do capítulo 1
e vai lá para o capítulo 6, que já é uma outra história. Se vocês lerem lá no capítulo 2, no 3, no 4, está cheia de histórias de coragem. Mas agora nós vamos pular para o capítulo 6. Tem uma outra história que Daniel teve que enfrentar. Sabe o que aconteceu? Daniel chamava muito atenção, ele era sempre promovido a líder, ele era um dos 3 conselheiros do rei Dario, gostava muito dele. E com isso aconteceu que alguns dos outros líderes lá começaram a ter inveja de Daniel. E eles queriam passar uma rasteira em Daniel, queriam derrubar Daniel. E eles falaram assim, a gente precisa difamar, encontrar alguma coisa de errada que Daniel faz para a gente acabar com Daniel. E eles ficaram de olho em Daniel. E eles não encontraram nada de ruim. E eles tiveram uma ideia. Eles ficaram sabendo que Daniel, pelo menos 3 vezes por dia, orava a Deus. Tudo que Daniel precisava, ele ia falar com Deus. De manhã, quando ele acordava, à tarde, à noite, sempre ele estava falando com Deus. E eles falaram assim, vamos montar uma lei, vamos escrever uma lei aqui, e o rei assina que quem, durante 30 dias, orar a um Deus, que não seja o nosso aqui, que não seja o rei, e essa pessoa precisa ser jogada numa cova. Gente, olha só, era uma cova cheia de leão, mas não era um leão legal assim igual o meu, não. Eram leões assim, famintos mesmo. E eles bolaram essa lei, levaram para o rei assinou, carimbou, né, com o anel dele lá, e quando isso acontecia, não dava mais para voltar atrás. Não tinha como voltar atrás. E o rei assinou e ficou avisado em todo o reino. Ninguém podia orar, a não ser que seja para o rei Dario. E Daniel acordou, já sabendo dessa lei, ele falou, como que eu vou ficar obedecendo essa lei e ficar sem falar com Deus, com meu Deus? Então, ele não teve dúvida. Ele continuou do mesmo jeito, abria a janela do quarto dele, saía lá logo de manhã e já falava com Deus. Chegava à tarde, ele ia lá no quarto dele e falava com Deus. À noite, mesma coisa. E os inimigos dele estavam de olho. Já correram para o rei fazer aquela fofoca, né? Rei, Daniel desobedeceu, ele descumpriu a lei. O senhor não vai fazer nada? E Daniel foi chamado lá. O rei ficou muito triste porque ele gostava muito de Daniel. Como que ele ia passar essa ordem? Mas ele teve que fazer. Não tinha como voltar atrás. Então ele teve que jogar Daniel na cova dos leões. E antes ele falou para Daniel, olha Daniel, eu espero que esse rei, esse Deus que você serve, que você é tão fiel, livre você dos leões. E Daniel foi jogado lá, colocaram uma pedra para não ter perigo dele fugir, e o rei foi embora para casa. O rei naquela noite nem conseguiu dormir. Ele andava de um lado para o outro, porque ele gostava de Daniel. E ele sabia que ele sabia que aqueles leões devoravam qualquer coisa que jogasse lá. Mas, ao amanhecer, ao nascer do sol, o rei correu lá na cova dos leões. E ele falou, Daniel, Daniel! Qual foi a surpresa do rei quando Daniel respondeu, ó rei, eu estou vivo! O meu Deus mandou um anjo aqui e fechou a boca dos leões. E eu passei a noite aqui seguro. Estou com vida. O rei ficou muito feliz. Mandou tirar Daniel lá da cova dos leões e escreveu lá uma lei que todos deveriam respeitar e honrar o Deus vivo, o único Deus de Daniel. E essas 2 histórias que vocês aprenderam hoje foi para entender que nós nunca estamos sozinhos. Nós não precisamos ter medo. O medo existe, sim, mas
nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. Aquele versículo fala, por onde quer que nós andemos. Nós vamos para o dentista, tem criança que tem medo de dentista. Você vai para o dentista, Deus está lá com você. Vai lá tomar vacina, Ele também está lá com você. Não importa do que você tenha medo. Coragem não é ausência de medo, pode ir com medo mesmo. Só que quando você enfrenta, o medo vai diminuindo, diminuindo e a coragem vai aumentando. Tá bom? Então, é isso que a tia Elci veio trazer para vocês hoje. Tá bom? Vamos orar para agradecer essa história e pedir coragem para o Papai do Céu? Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por essas duas histórias que aprendemos aqui. Obrigada porque através dela nós sabemos que o Senhor está conosco, assim como estava com Daniel. O Senhor pode estar conosco também. Muito obrigada, nos ajuda a enfrentarmos os nossos medos, porque nós sabemos que nós não estamos sozinhos. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. É isso aí, pessoal. Então segue a gente lá. @campkids.oficial, dá o curtir, segue as devocionais, as dicas aos pais, para que vocês passem a semana inteira treinando sobre coragem. Tá bom? Tchau, tchau.